de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. De que dispõe o médio psicofônico consciente para distinguir seu pensamento do pensamento da entidade comunicante? Divaldo diz: o médium consciente dispõe de bom senso, do bom senso. Eis porque, antes de exercitar a mediunidade, deve estudá-la. Antes de entregar-se ao ministério da vivência mediúnica, é-lhe lícito entender o próprio mecanismo do fenômeno mediúnico. Allan Kardec, aliás, sábio por excelência, teve a inspiração ditosa de, primeiro, oferecer à humanidade o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia moral. Logo depois, o Livro dos Médios, que é um compêndio de metodologia do exercício da faculdade mediúnica. Há de ver-se no capítulo 3º, que é dedicado ao método, sobre a necessidade de o indivíduo conhecer a função que vai disciplinar. Então, o médio tem conhecimento de suas aptidões, suas próprias aptidões, e de sua capacidade de exercitá-las. Na mediunidade consciente ou lúcida, o fenômeno é, a princípio, inspirativo. Naturalmente, os espíritos se utilizam do nível cultural do médium, o mesmo ocorrendo nas demais expressões mediúnicas. Na semiconsciente e na inconsciente ou sonambúlica. O médium, no começo, terá que vencer o constrangimento da dúvida, em cujo período ele não tem maior certeza se a ocorrência parte do seu inconsciente, dos arquivos da memória anterior, ou se provém da indução de natureza extrínseca. Através do exercício, ele adquirirá um conhecimento de tal maneira equilibrado que poderá identificar quando se trata de si próprio, animismo ou de interferência espiritual. Mediunismo, através da lei dos fluidos, pelas sensações que os médios registram durante a influência que o envolve, passa a identificar qual a entidade que dele se acerca. Enfim, a partir daí se oferece uma entrega tranquila e o espírito que o conduz inspira-o, além da sua própria capacidade, dando leveza às suas ideias habituais, oferecendo-lhe a possibilidade de síntese de que lhe é comum, canalizando ideias às quais não está acostumado, o que ocorre somente naquele instante da concentração mediúnica. Só o tempo, porém, pelo exercício continuado, oferecerá lucidez, a segurança para discernir quando se trata de informações dos seus próprios arquivos ou da interferência dos bons espíritos. É interessante e a gente já tem esse conhecimento de que o estudo é importante demais. Adentrar na questão da mediunidade sem ter nenhum conhecimento é um perigo, porque o médium não tem nenhuma base lógica, não é, Agemido? Nenhum parâmetro. E eu digo isso, você também
lida com o assunto e participa como eu, nós frequentemente nos deparamos com a resistência de alguns médios em não quererem estudar. Por mais que se convide, por mais que se esclareça ao médium, ele teima, e isso é prejudicial a ele mesmo. E também atrapalha, digamos assim, um pouco a reunião mediúnica por conta das suas comunicações. É para o próprio bem do médium. Veja que Divaldo já responde aqui no início, na primeira linha. De que dispõe o médium? De que dispõe? Repare. O médium psicofônico consciente para saber se o pensamento é dele ou do espírito. Dispõe do bom senso. Se tiver bom senso quer dizer conhecimento, esclarecimento, aí você usa o bom senso e faz com tranquilidade. Aí ele continua. Eis porque, antes de exercitar a mediunidade, deve-se estudá-la. Estudar a mediunidade, não é? Antes de entregar-se ao ministério da vivência mediúnica, é-lhe lícito entender o próprio mecanismo do fenômeno mediúnico. Então, o médium acha, porque já dá passividade, porque já recebe entidades, acha que sabe que isso é o bastante. Não é. A experiência mais o conhecimento. Mais na frente ele diz: o livro dos médiuns, que é um compêndio de metodologia do exercício da faculdade mediúnica, há de ver-se no capítulo 3º, que é dedicado ao método sobre a necessidade de o indivíduo conhecer a função que vai disciplinar. Ou seja, eu tenho que me conhecer, saber dessas minhas capacidades, das minhas condições, para que facilite no momento em que eu estiver sendo acessado pela entidade mente a mente. Não é? Aí, mais na frente, ele diz: através do exercício, ele adquirirá um conhecimento de tal maneira equilibrado que poderá identificar quando se trata de si próprio. Está vendo? Animismo ou de interferência espiritual. Mediunismo. Mediunismo é justamente esse trabalho na mediunidade. Através da lei dos fluidos, pelas sensações que o médium resista durante a influência que o envolve, aí ele passa a identificar qual a entidade está dele se acercando. O médium já identifica o grau moral da entidade, se é um embusteiro, se é um sofredor, se é um enganador, enfim, um mistificador, como nós chamamos, né? Aí ele diz, mais na frente, só o tempo, porém, pelo exercício continuado, oferecerá essa lucidez, a segurança para discernir quando se trata de informações dos seus próprios arquivos ou da interferência dos bons espíritos, porque o médium também, no momento, é intuído pelas duas entidades para facilitar para o irmãozinho, o sofredor que está ali. Então, tudo isso é um estudo. E o médium não pode se privar disso. Achar que já sabe. Quanto mais souber, melhor. E isso a gente nem precisa dizer, mas é bom. Divaldo, um médium por excelência, mas estuda. Chico estudava. Então, meus irmãos médios, não se magoem quando a gente tocar nesse ponto. Não se sintam constrangidos. Pelo contrário, usem o bom senso. Usem o bom senso. Estudar o Espiritismo não é você fazer um doutorado, é você apenas ler. Ler o capítulo 3º do livro. Lê todo dia um pouquinho, vai grifando aquilo que você, não é, Ivan, que mais lhe interessa, não é? E se tiver dúvida, pergunta. Ivan, por exemplo, e eu também já fui o doutrinador, o coordenador da reunião, a gente pode ajudar nesse sentido, não é, Ivan? Dando uma orientação, na hora que o médium estiver atuando, a gente está ali perto, a gente vai orientando também. Isso é o que é o trabalho. O trabalho é de todos, é um trabalho conjunto.